Oi, gente, eu sou a Cecília, eu sou da Mocidade Espírita Luiz Sérgio, lá do Lamana, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto importante, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês já perceberam na diversidade, como é linda a diversidade do nosso mundo? Vocês já repararam quantas culturas existem, quantos modos de viver existem e como isso é incrível? Porque pela diferença a gente se completa. E quando a gente percebe, todos nós somos frutos do mesmo Criador. E somos tão diferentes e ao mesmo tempo, temos essas coisas semelhantes. Então, vamos conversar sobre isso, porque essa diversidade, infelizmente, não é aceita muitas vezes. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o preconceito, para a gente aprender um pouco como nós espíritas devemos nos comportar diante disso. Uma foi? Não sei. Então, bora falar sobre isso? Para começar a falar sobre o preconceito, nós precisamos lembrar da pergunta 913 do Livro dos Espíritos, que é onde eles perguntam qual seria o defeito que está por trás de todos os defeitos. E os espíritos respondem que é o egoísmo, E se a gente parar para pensar e para reparar, em relação ao preconceito é a mesma coisa. Porque quando a gente pensa que a nossa ideia é a certa e a do outro é errado, nós estamos nada mais, nada menos do que praticando o egoísmo, A gente acha que o nosso é o melhor, que o nosso é o certo, que o nosso é a verdade. É verdade. E não é assim que funciona. Então a gente precisa reparar e começar a refletir sobre isso, porque o egoísmo está muito presente quando a gente fala sobre o preconceito. E o que fala o dicionário? Quando a gente pergunta lá no dicionário o que é preconceito, a primeira coisa que aparece lá é que é um conceito pré-concebido, sem informação verdadeira, sem nenhuma verdade, Que é uma coisa que a pessoa cria e acredita que aquilo é verdade sem fundamento. Então, o preconceito seria isso, Quando você cria alguma coisa em relação a alguém, vamos supor, e você acredita que aquilo é verdade. E geralmente, quando a gente fala sobre o preconceito, a intolerância está internamente ligada. Por quê? O que é a intolerância, A intolerância é a ação negativa, é a ação do preconceito. A gente pode comparar assim, como se o preconceito fosse a teoria e a intolerância a prática, Porque a intolerância é o ato de violência, é o ato de você não respeitar, é a violência física ou moral, que você comete contra alguém. Então a gente precisa refletir sobre esses aspectos e lembrar que o preconceito e a intolerância estão muito ligados e a gente precisa refletir sobre isso. E na pergunta 795 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: qual é a causa das instabilidades das leis humanas? E por que eu estou trazendo essa pergunta do Livro dos Espíritos? Porque o preconceito, ele é tão frequente na nossa sociedade, é uma coisa que se perpetua tanto, Que acaba que ele é quase uma lei. Se você foge daquele tipo de pensamento, você é o errado, você é a pessoa chata, você é a pessoa que não segue tudo que a sociedade fala, Então, a gente precisa parar para pensar por que essas leis foram criadas, por que esses tipos de pensamentos foram criados, E os espíritos, eles respondem pra gente que isso tudo foi criado, na verdade, por pessoas que estavam no poder e que queriam benefícios para si. E por isso que foram criados. Por exemplo, na época da escravidão, por que existiu isso? Isso foi alguma determinação divina? Alguém falou que era para subjugar um homem a outro? Não, isso não existiu. Isso foi uma coisa que os humanos criaram para benefício próprio, E tem uma coisa muito interessante dessa pergunta que me faz ter muita esperança e que é a parte assim mais incrível da resposta,
que os espíritos falam, e depois Allan Kardec também coloca como nota, que graças a Deus, com o passar do tempo, à medida que o mundo vai evoluindo, que as pessoas vão evoluindo, a gente não vai mais aceitando essas coisas. Então, por exemplo, o preconceito. Por que a gente precisa tanto falar sobre isso? Porque não dá mais pra gente aceitar determinadas coisas. Por que eu vou achar que aquela pessoa é inferior a mim? Eu não posso aceitar mais isso. Eu agora que estou refletindo mais, não posso mais aceitar. Então a gente precisa começar a raciocinar sobre isso, a pensar sobre isso, tá? Então essa pergunta é muito importante por isso, porque essas leis foram criadas por pessoas que queriam, né, o benefício próprio, e essas leis não vão permanecer para sempre. À medida que os seres humanos vão evoluindo, isso tudo vai desaparecendo. E se a gente parar para pensar, quantos preconceitos a gente poderia citar hoje que existem? Existe o preconceito contra a mulher, existe o preconceito em relação à cor de pele, né, o racismo, existe o capacitismo, existem tantos preconceitos que, se a gente parar para refletir, por que isso existe, né? Quem criou isso? Se a gente parar para pensar, por que isso existe, né? E nós, como espíritas, precisamos refletir sobre isso, né? E a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu gosto muito quando ensinam a parte, a composição, né? A nossa composição, quando ensinam isso para criança, que eles acabam associando ao abacate. Então eu sempre falo assim, somos todos abacates. Por que eu falo isso? É até engraçado. Mas porque quando a gente vai ensinar para uma criança, a gente fala que nós somos formados por 3 partes: o corpo, o perispírito e o espírito. O corpo eu também gosto de associar como um grande presente. E esse presente tem várias embalagens de todas as formas. E existe alguma embalagem errada? Não existe, né? A embalagem é a embalagem do presente, isso é o que menos importa. O que mais importa é o espírito, aquilo que carrega a nossa essência, as nossas escolhas, quem nós somos, né? Então, nós precisamos parar para pensar sobre isso. E vale lembrar que nós todos somos iguais perante a Deus. E agora vem uma pergunta a mais importante. Como que nós espíritas devemos agir diante do preconceito? Primeiramente, a gente tem que aprender a saber filtrar as informações que recebemos. Porque desde criança nós somos bombardeados de informações. Só que naquela época a gente não é muito capaz de saber realmente, a gente só aceita. A gente ainda não tem aquela capacidade de falar, realmente, não. A gente só aceita, a gente costuma aceitar, né? Só que a partir do momento que a gente vai entendendo um pouco mais sobre as coisas, a gente precisa começar a filtrar. Não é toda a informação que chega até mim que eu tenho que aceitar. Eu preciso realmente ver o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu acho que está certo. E isso, consequentemente, nos leva à segunda coisa que devemos praticar, que é a autocrítica. Saber falar, não, olha, eu acho que isso não é verdade. Eu acho que isso tá certo, ou não, isso é injustiça. Então a gente precisa aprender a filtrar as informações que nós recebemos e aprender a ter essa autocrítica, tá? E será que um dia todas essas guerras, todas essas injustiças vão acabar? Essa foi a pergunta 743 que Allan Kardec fez. E os espíritos falam que sim, graças a Deus, um dia todas essas injustiças vão acabar. Uhul! E isso vai acontecer a partir do momento que todo mundo começar a praticar as leis de Deus, quando todos vão se enxergar como irmãos. E para finalizar, não podemos esquecer de jeito nenhum do nosso amado e querido Mestre Jesus e dos ensinamentos que ele trouxe. Ele trouxe o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E é esse ensinamento que a gente vai encaixar na aula de hoje. Amar ao próximo como a si mesmo e praticar ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, esse amor não é um amor de fazer uma caridade dando esmola ou algo do tipo, alguma coisa material. É um amor, é uma caridade que é de acolher, de aceitar, de abraçar as diferenças. Então, a missão de hoje, e vamos finalizar hoje com esse mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Então essa foi a aula de hoje. Amem ao próximo e chega de preconceito. Tchau, tchau!